Olá, eu sou a Maíra, sou da Rigato Crochê e hoje eu vim aqui abordar com vocês um assunto muito bacana e às vezes parece ser meio bobo, de pouca importância, mas não, ele tem muita importância. Mas antes da gente dar continuidade, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu tenho abordado assuntos muito bacanas, de muito interesse, assuntos muito, como eu posso dizer, de muito valor, conteúdos de valor. Então, se você quiser estar por dentro, se você se inscrever no canal, você vai estar recebendo as notificações dos vídeos, tá bom? Que os vídeos estão sendo publicados toda semana, tá? E tem outro detalhe, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente se inscreve, quanto mais a gente comenta, mais eu consigo alcançar pessoas, mais pessoas conseguem estar ouvindo esses conteúdos de valor. Então, a gente consegue espalhar mais aí esses conteúdos, tá ok? Muito obrigada. Mas, voltando lá, crochê, uma arte para qualquer um aprender? Isso é uma pergunta ou é uma afirmativa, Maíra? Bom, vamos lá. Para começar, eu pergunto para você. Para você, o crochê é para qualquer um aprender? O que é o crochê para você? Quando as pessoas falam de crochê, como que você vê o crochê? Coloca aí nos comentários o que você acha do crochê. Se coloca assim, a pessoa chega em mim e fala, você faz crochê? A primeira coisa que vem na sua mente, o que é? É uma arte? Cores? É algo que eu vejo somente bastante colorido. Então, às vezes a gente fala crochê, o que a gente pensa são muitas cores. Tem muito crochê que envolve muitas cores numa peça só, né? Então, a gente acaba também tendo essa imagem. Coisas de vovó? Ou dificuldade, eu acho difícil. É mais ou menos isso que passa pela sua cabeça? Eu consegui adivinhar um pouco? Bom, eu quero falar para vocês o que passa na minha cabeça. Eu, como Maíra, quando as pessoas falam de crochê, o que eu penso do crochê? É mais ou menos isso que você pensa sobre crochê? Eu dei mais ou menos ali uma adivinhada? Arte, cores, coisa de vovó, difícil. Eu vou colocar agora o que eu, Maíra, acho, que eu penso do crochê. Bom, aqui a minha opinião sobre o crochê, para mim, ele é arte, liberdade de expressão, liberdade geográfica, liberdade financeira. Nossa, Maíra, mas como que você vê tudo isso dentro dessa arte? Primeiro, ela é uma arte que a gente desenvolve dali do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. Nós desenhamos, depois passamos para agulha e linha, mudamos cores, fazemos de uma cor só, mudamos formato. Então, ela é uma arte, né? Liberdade de expressão que acaba envolvendo com a arte. Eu tenho essa liberdade de criar do jeito que eu estou pensando. Claro, a gente sim tira muitas referências da internet, mas tirar a referência, criar em cima daquela referência, ou tirar de referência nenhuma, eu vou criar a minha. Tive uma ideia de fazer assim, eu vou e faço. O crochê te dá essa liberdade. Ela é apenas linha e agulha. Se vai ser manga comprida, se vai ser manga curta, se vai ser meia manga, se vai ter gola, se não vai, se vai ter gola só de um lado, se do outro não. E isso se chama liberdade de expressão. Você tem uma linha, literalmente, linha e agulha. E você vai manusear da forma que você quiser, da forma que você achar bonito. Liberdade de expressão. Liberdade geográfica. O crochê você pode estar produzindo em qualquer lugar do mundo. Não é nenhum maquinário que você precisa de energia para estar ligando, que você precisa levar um monte de coisa para estar fazendo, produzindo. Não. Apenas a linha que você está usando e a agulha. É um material muito curto, muito leve, que a gente pode fazer dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de um carro, em movimento. Claro que não você dirigindo, mas a gente pode estar fazendo esse crochê em qualquer lugar do mundo. Vou viajar, eu levo. Não preciso estar somente dentro de casa para estar produzindo o crochê. Vou para o consultório, estou na sala de espera, estou produzindo o meu crochê. Então, ele tem essa liberdade geográfica. Sem contar que o gráfico do crochê, ele pode ler em qualquer lugar do mundo. O gráfico, ele é um só, ele é universal. Você não precisa saber inglês para ler um gráfico de crochê que você viu lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você não precisa saber nenhum outro tipo de língua para você ler um gráfico que você viu em outra parte do mundo. Você pode pegar um gráfico de lá e você vai saber identificar o gráfico certinho, tranquilamente. Parece mentira, né? Mas isso chega a ser a coisa mais linda, né? Você ter um gráfico universal, algo que você pode produzir em cima dele de qualquer lugar do mundo.
Liberdade financeira. Além dele fazer tão bem para nós, ter essas liberdades, ele ainda me dá um financeiro, um retorno financeiro. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer a minha renda extra através da minha arte, através do meu crochê. Então, ele tinha te dar isso. Então, como que eu vejo o crochê? Eu vejo o crochê assim. Mas, voltando à pergunta, crochê é para qualquer um aprender? Bom, mas como eu tinha feito uma pergunta para vocês, como que você vê o crochê? Não sei se eu acertei, se é assim que você vê. Eu, Maíra, vejo assim, tá? Agora eu pergunto para vocês, crochê é para qualquer um aprender? Aí algumas pessoas chegando em mim e falam, Maíra, mas o crochê tem que ter paciência, tem que ter dom. Na minha opinião, eu acho que só aprende o crochê quando é novo. Tipo, é que antigamente as meninas só aprendiam crochê aos seus 12, 11, 15 anos. Então é nessa fase, quando eu era menina, que se aprendia crochê. Hoje, depois de uma certa idade, não se aprende o crochê. Tem que ter dom, tem que ter paciência. Aí que eu digo negativo para todas essas hipóteses. Isso para mim não existe. E tem uma prova em cima disso, gente. Na pandemia, muita gente aprendeu essa arte. Indiferente à idade, indiferente ao gênero, indiferente à sua classe social. Muita gente aprendeu crochê na pandemia. Não a fim de fazer uma renda extra. As pessoas aprenderam porque se viu numa posição que não podia sair de casa. As pessoas não imaginavam, ninguém imaginava, né, o mundo naquela situação. Então, a única coisa que você podia fazer é sair da sala para ir para o quarto. Então, ali dentro não dava. Ainda mais as pessoas que moravam em apartamento, que moram em apartamento, né? Então, se sentiram mais presas. Então, para ocupar a cabeça, para fugir de uma futura depressão, de uma angústia, as pessoas começaram a aprender essa arte. E foi até mesmo por conta disso que o crochê deu essa alavancada aí no mercado, que está muito em alta já há algum tempo. Não foi coisas de modinha que foi e já saiu, não. Ele ainda está e vai ficar. Ele tem ficado aí um bom tempo. Mas enfim, o crochê ele não é só para algumas pessoas. Ele sim é para qualquer um aprender. Maíra, mas então como que eu faço para aprender o crochê? Qual é a virada de chave que eu tenho para poder entrar nessa arte? Porque eu ainda não consegui me identificar, mas eu gosto, eu vejo, eu acho bonito, eu quero. Então, qual que é a minha virada de chave? Gente, o crochê é para quem quer ter mais tempo com a família, ele é para quem quer ter uma renda extra. O crochê é para quem até quer fugir de uma futura depressão, que a pessoa vê que está cabisbaixo e começa a praticar, entendeu? O crochê, a partir do momento que você decide fazer ele e ali você fala, nossa, tô fazendo, não tá dando certo, minha correntinha não tá dando certo, ninguém nasce sabendo. A minha correntinha não tem nada a ver com a correntinha que eu faço hoje. Detalhe, correntinha é o primeiro ponto, o primeiro, assim, o base do básico do básico do crochê. E o crochê não é difícil. Porém, é prática. Não é no primeiro trabalho que seu trabalho vai sair perfeito. Algumas conseguem. Não estou falando que todo mundo é assim. Só que tem mulheres que conseguem. Mulheres, homens, indiferente o gênero, indiferente quem seja. Entendeu? Qualquer um consegue. O que a gente tem que ter é prática. Tudo na vida nos exige prática. Tudo. Esses dias eu falei aqui em outro vídeo comparando isso com relação ao primeiro arroz que a gente fez. E depois os outros arroz. Quantos arroz a gente queimou? Para depois de casada a gente estar fazendo algo tão simples, mas de olho fechado. Né? Então, o que tudo na vida nos exige? Prática. Se a gente não praticar, a gente não vai chegar onde a gente quer. A perfeição nos exige isso. Prática, indiferente à função. Então, se você gosta de sentar e relaxar, gente, pega um crochê. Se você gosta de sentar, dar um tempo para si mesmo, sabe, relaxar a mente, usar a sua mente com outras coisas, com desenho, com cor, se aquilo te relaxa, vai fundo, pega o crochê. O crochê ele vai te proporcionar isso. A gente vê tantos, nessa pandemia, nós vimos muita gente aprendendo. E tem um menino, Júnior, se não me engano,
ele se destacou, ele começou, acho que tinha uns 12 anos. Hoje ele é um pouquinho mais velho, mas ele se destacou na internet produzindo crochê. E ele produz muito rápido, ele faz inúmeros crochê. E a gente vê crianças menor, crianças de 8 anos começando a aprender crochê. E eu também vi já um testemunho de uma mulher, mais de 50 anos, aprendendo. Ela simplesmente deu uma entrevista falando assim que ela chegou no ponto da vida dela que ela queria aprender algo a mais, algo novo. Ela já tinha aprendido muita coisa, feito a carreira e tal, 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 tal. Só que ela quis aprender e ela foi pro lado do crochê. E o crochê ensinou outras coisas para ela. Assim, ensinou a ter mais calma, ensinou a ter mais paciência. Ela conseguiu relaxar diante daquela arte. Então, o crochê, ele não é só arte ali que você produz e vê o trabalho pronto, acha bonito, compra, veste, usa. Não é somente isso. É o que ele te proporciona também. Aí, detalhe, né? Depois, por trás disso, ainda vem uma das melhores partes, a renda extra. Mais tempo com a família. O fato da gente sentar no seu sofá e produzir o seu crochê com o teu filho ali, gente, liberdade de tempo. É muito bom, é muito top ter esse tipo de liberdade. Você tá ali trabalhando ao lado das suas crias, poder estar olhando, não precisar deixar com ninguém. Eu falei aqui, exemplo desse menino de 12 anos, essa senhora de acima de 50, mas eu, Maíra, particularmente, algo que eu acho muito bonito assim no crochê é os homens produzindo. Às vezes as pessoas pensam que são só as mulheres que podem produzir, mas não. Eu já vi, assim, no meu Instagram, eu acabo que seguindo eles. Eu conheço um rapaz que faz só chapéu de crochê, o nicho dele é só chapéu e a arte é através do crochê. E os chapéus dele é a coisa mais linda. Os chapéus dele já foi para desfile em São Paulo, pra vocês terem ideia. Feito 100% artesanal, 100% com crochê, 100% feito à mão. Então, o trabalho dele é muito reconhecido. Eu já vi, tem um rapaz, ele não é do Brasil, mas ele faz vários amigurumis pequenininho. Só que ele tem um nicho bem específico. É uns amigurumis que eles são de personagem específico. Então são todos pequenininhos, quase todos do mesmo tamanho, pequeno assim mesmo. E nossa, ele já saiu em revista, já fez um story dele lá que ele já saiu em revista através do crochê. Tem um outro também, Marcos Júnior, alguma coisa assim, que eu sigo ele no Instagram. Ele também ele faz moda praia. E ele direto tá ensinando, dando dicas, dando amostras, dando dicas de linha, de material, contando seu dia a dia em cima do crochê. E as pessoas pedem para ele ensinar cada vez mais. E da onde ele tira tudo isso? Em cima do crochê. Então, sabe, o mais lindo do crochê é que ele não escolhe. Ele não escolhe sexo, ele não escolhe gênero, ele não escolhe idade, ele não escolhe. É para qualquer um, sim. Ele é sim para qualquer um. E a coisa mais linda dessa arte é que ela não tem preconceito nenhum. É algo que não existe, não existe preconceito ali, nem para produzir, nem para usar. Não existe preconceito dentro dela. Isso é uma palavra fora de cogitação. Então, e outra coisa, o crochê ele vem cada vez mais quebrando tabus. Como assim, Maíra? Que tipo de tabu? Esse principalmente. Quando as pessoas acham que crochê é somente coisas de vovó. Não que isso está errado, jamais. Porque foi elas que veio sim passando de geração em geração essa arte. Quando a gente é nova, a gente aprende com os mais velhos e quando elas já são vovó. Mas qual foi a idade que elas aprenderam? Quando elas eram mais novas. E as pessoas não param para pensar nisso. Eu aprendi aos 12. Eu aprendi com uma pessoa mais velha. Então, aí as pessoas têm imagem que só a vovó que faz. Se bem que essa imagem não existe mais, que é onde eu entro, que esse tabu está sendo quebrado. Mas é tirar definitivamente essa imagem. Não é coisa somente de vovó. É da vovó, é do adulto, é do jovem, é do infantil. É de quem quiser.
E graças às vovós que manteram essa arte, que passaram de geração em geração, que ela ainda tá. Vocês têm noção o quanto que o crochê é antigo? Gente, ele é tão antigo, que não se sabe ao certo a data que o crochê foi desenvolvido. Ele é muito antigo. As primeiras agulhas eram feitas de ossos. É muito antigo. Ele não tem ao certo. Eu já pesquisei, já fui a fundo e ninguém tem essa resposta. Então, voltando ao nosso quadro, vamos nos organizar aqui. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, se o crochê é para qualquer pessoa aprender ou não. Tem uma pessoa específica, tem sexo específico, tem gênero, tem idade, que isso já foi comprovado que não tem, mas você pode deixar a sua opinião aqui também, tá? Então aqui, o crochê, que concordamos que ela é uma arte, isso a gente concorda, certo? Cores. O crochê nos dá essa liberdade de cores. O material, com a evolução do crochê na pandemia, com o número de pessoas em alta fazendo e aprendendo e produzindo, o crochê ele teve essa grande alta na pandemia. Tanto é que foi até desenvolvendo outros pontos em cima e outros tipos de linha, como por exemplo a malha. Não sei se vocês sabem, o fio de malha, na verdade, ele é um material reaproveitável. Tanto é que a gente chama que tem fio de malha residual, tem fio de malha premium, né? Hoje no mercado, se você for comprar, tem assim. A aceitação dele foi tão boba, foi tão enorme, que hoje tem as fábricas que produzem somente o fio de malha para o artesanato do crochê, né? Que antes não era assim. O que era? Era as malharias que iriam descartar aquele novelo, que é uma espessura de malha de 1,5 cm, que tinha aquele rolo de espessura de malha que as pessoas iam descartar. Não sei quem foi a santa ou o santo que inventou e usar a técnica do crochê para fazer os cachepôs de fio de malha, as bolsas de fio de malha, e isso veio com tudo e deu muito certo. Tanto deu certo que veio para ficar. Então, consequentemente, não foi mais só a reaproveitamento desse fio de malha. As indústrias, as fábricas começaram a produzir o fio de malha específico para a arte do crochê. Então, consequentemente, ela acabou tendo mais cores também, né? Porque quando ela é reaproveitada, muitas vezes tinha fio até com estampa. Quando ela começou a ser produzida, ela começou a ter as suas cores, e mais cores, e mais cores. Consequentemente, as outros tipos de linha começaram a evoluir também. Essa pandemia, assim, foi terrível, não desejo de novo, mas a gente tirou algo bom dela. Eu acho assim, muita gente aprendeu muita coisa com a pandemia. Aprendeu a dar mais valor na família, aprendeu a dar mais valor no seu tempo, aprendeu a dar mais valor em momentos que a gente acha que é tão simples, mas na verdade eles são tão valiosos, né? Que a gente está mais perto das pessoas que a gente ama, principalmente aqueles que perderam. Então veio coisas boas, muito aprendizado também dessa pandemia. E consequentemente, assim, falando de crochê, as indústrias, as fábricas de linhas evoluiu muito. Tinha linhas de verão, por exemplo, que não existia. Tinha linha que não tinha elastano. Hoje tem. Hoje tem linha com nome específico para produzir biquíni. Porque você vai produzir o biquíni, ele vai ter uma elasticidade ali. Você não vai precisar colocar o elástico. Tem linhas, por exemplo, de verão também, que quando a gente molha, ele pesa, porque o crochê é feito ponta a ponta, acaba ficando uma peça pesada. Então, a linha deixa o produto mais leve e ao molhar, ele não dá a impressão de molhado, ele não pesa, que é para a pessoa usar na praia, usar na piscina, para produzir um biquíni, por exemplo. E antes não tinha, né? Isso em outros números de linhas que cresceu na pandemia e em números de cores. Eu quero aqui chegar nas cores. As cores cresceu muito. As indústrias ficou mais por dentro da moda das cores em alta, se preocupou mais. Por quê? Consequência de uma alta produção.
consequência de uma alta que as pessoas começaram a aprender mais. Quem não sabia, uma boa parte das pessoas que não sabiam, procurou aprender essa arte na pandemia. E muitas dessas pessoas, mesmo depois passando a pandemia, continuou produzindo essa arte para ter renda extra. Outras pessoas continuam fazendo a arte por hobby, porque eu acho que assim, o único lado ruim que eu vejo do crochê é porque é um caminho sem volta. Se você entrar, você pode ter certeza que é um caminho sem volta. Você vai querer fazer cada vez mais e produzir cada vez mais, mesmo que você não faça para vender. Mas você vai querer fazer para você, para fulano, para beltrano, para cicrano. Ainda mais quando tem criança na família. E a gente acaba fazendo. Os tapetes, a gente gosta muito de produzir tapete. Então, eu não vejo isso como um lado ruim. Mas se é pra gente falar um lado negativo aí, então vamos falar que é um caminho sem volta, né? E isso eu não vejo como ruindade, mas enfim. Então, voltando nas cores. O crochê, ele se desenvolveu muito, né? Essa alta produção, essa alta dele na moda, essa alta dele na mídia, acabou que as fábricas tendo que se adaptar também e crescer também, quebrar a cabeça e vão produzir, vamos fazer mais coisas. As lãs, antigamente, eu comprava lã, não tinha muita opção de lã. E sempre era aquela lã que pinicava. Hoje ela mal tá no mercado. As lãs mudou muito a sua qualidade, demais. Qualidade, espessura. Tem lã sendo feita artesanalmente. A lã, ela é literalmente tirada do animal e produzida dentro da fazenda. Tem até uma lã que se chama assim, lã da fazenda, que ela é produzida ali e tingida ali. Eu comprei uma sem tingimento. Gente, é uma maciez tão incrível, só que ela não é barata. Um novelinho ali você vai pagar R$ 80. Não é barata, mas tem no mercado. Se tem, é porque tem quem paga. Se tem quem paga, é porque tem quem consome. Né? Esses dias eu ouvi uma frase assim, as pessoas falando, mas eu vou produzir, as pessoas não vão comprar o meu produto, porque não tem dinheiro, não tem mercado para isso. Gente, tem bolsa aí de 15 mil, 20 mil, 30 mil reais. Se tem esse tipo de bolsa no mercado, é porque tem quem paga. E você achar que você não vende seu produto, não. Aí não é desculpa. A gente tem que vender sim e tem que valorizar sim a nossa arte. Lembrando, crochê é um trabalho feito 100% à mão, 100% manual. Não existe nenhum maquinário para estar fazendo os seus pontos. É algo que é feito à mão 100%. Você pega a linha, um novelo de linha e uma agulha. O resto, quando você vê a peça montada, você não passou em máquina de costura, você fez tudo à mão ali. Então, voltando às cores, o crochê, ele é algo que dá para fazer de uma cor só, como inúmeras cores. Isso é uma liberdade, assim, enorme. Já vi muito, eu particularmente já fiz peça para mim com restinhos de linha e usando cores e espessuras de linhas diferentes. Usei de um barbante grossinho, número 4, até uma linha Clea, que é fininha, fininha, numa única peça. Então, as linhas, sim, cresceram muito, né? Muito, muito, e ela nos dá essa liberdade. Não existe regra nenhuma. A única regra é você entrar no armarinho, fazer a festa com elas, se der, comprar bastante linha, chegar em casa e se esbaldar, e criar, e reinventar, e abusar delas. Coisas de vovó. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu quero dar um outro ênfase nesse requisito aqui. Já ouviu falar do quadradinho da vovó? Que na verdade é o square. E é um trabalho, uma técnica simples do crochê e que cresceu muito, né? A gente viu muitos famosos usando peças de roupa à base dos quadradinhos de vovó, que é o square. Por que que ele muita gente chama ele de quadradinhos da vovó? É aquele trabalho feito com os quadradinhos, né? Faz vários quadradinhos, depois vai colocando um perto do outro e assim vai montando a peça. Tem gente que fez calça, blusa, à base dos quadradinhos. Por
Por que que ele é chamado de quadradinho de vovó? Porque ele é uma técnica muito simples e muito antiga. Se fazia muitas mantas antigamente. Hoje mesmo a gente vai assistir, às vezes, filmes de uma época, filme atualizado, mas mostrando uma época mais antiga. Gente, todo filme que eu assisto, que tem uma época antiga, tem um crochê. Não adianta. Eu amo assistir filmes de épocas antigas, de histórias mesmo, de coisas que aconteceram. E todos os filmes têm um crochêzinho ali. E antigamente era muita manta que se fazia. Manta para colocar em cima do sofá. Eu vi já até manta dentro de carro, mas nem dentro de filme no antigo, entendeu? Para as pessoas sentar em cima. E era muito usado esse quadradinho, né? Então por isso que as pessoas chamam de quadradinho de vovó, mas é o square. E o square veio com tudo. O square ele veio de uma maneira assim maravilhosa, gente. E o gostoso do square é que ali ele te permite brincar mais ainda com as cores, muito mais. Dificuldade não tem. O que tem é prática. Dificuldade não tem, tá? Tirem isso. Se você pensa isso do crochê, por favor, eu te peço, tira isso da sua cabeça. Não tem. Sabe qual que é o segredo pra gente tirar a dificuldade, achar que tem dificuldade? Relaxar. Senta, relaxa e pratica. É só isso. Aí que eu te falo que mora o caminho sem volta. E depois que você relaxou e pegou o negócio, minha amiga, esquece. Você não é um caminho literalmente sem volta mesmo. Bom, falei um pouco desse lado aqui. E esse lado aqui eu já tinha comentado com vocês. Concordo sim que é uma arte, liberdade de expressão, liberdade geográfica, liberdade financeira. Que eu acho que esse ponto assim que a gente fala sobre liberdade é o que mais pega. No meu sentido, por exemplo, é onde mais o crochê me conquista, né? Sem contar que ele é muito prazeroso de confeccionar, que eu já falei bem sobre isso aqui, mas essa questão assim de liberdade, ele dá uma pegada muito mais forte, né? Eu, pelo menos, penso assim, que eu ter mais tempo com os meus filhos, eu ter mais tempo com a minha família, eu poder marcar, ter essa liberdade de marcar mais passeios, de essa liberdade geográfica, de não esperar eu ter umas férias no ano para poder marcar uma viagem, enfim, só esperar as férias da escola das crianças, mas pegar um feriadão, viajar, sabe? E poder produzir o meu crochê em qualquer lugar, né? Então, ter essa liberdade geográfica de poder ir para onde eu quiser e levar meu trabalho para onde eu quiser. E o melhor, liberdade financeira, né? Que acho que a gente não precisa falar muito sobre isso aí. Enfim, eu espero vocês terem gostado do vídeo. Foi um conteúdo muito bacana. Às vezes parece ser tão bobo ou de pouca importância, mas você vê como que ele é importante, como que abre N assuntos, N questões. E às vezes a gente pensa por um lado negativo e como que tem o lado positivo, né? De algo assim que a gente pensa que não tem valor. Mas sim, tem muito valor e sim, qualquer um pode aprender essa arte do crochê. Se gostou, compartilha. Se você conhece alguém que quer aprender algo novo, ou você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, principalmente uma dificuldade mentalmente, está um pouco triste, um pouco baixo, compartilhe o vídeo. Vai fazer bem para essa pessoa, talvez ouvir um pouco de tudo isso e ver que existem outros caminhos para a gente se erguer, levantar a cabeça e amar um pouco mais a vida, né? Então, compartilhem, fiquem à vontade, comentem. Aqui o canal é nosso, mas a casa é de vocês, ok? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.